Com muita satisfação que volto aqui a essa tribuna, nesse dia importante, presidente. Um dia que nós conseguimos dar um pequeno alento ao nosso servidor público, quando esse plenário pudemos testemunhar um pouco de justiça a esses que fazem cada dia, que levanta, cada dia que vem ao trabalho, um Brasil melhor administrado, um Brasil que tem a condição de ter carreiras bem estabelecidas e carreiras realmente que sejam valorizadas. A gente tem muitas injustiças ainda a serem corrigidas. Eu, como relator do PL 38, pude conversar com vários e pude perceber, por exemplo, que quando tentam criar aquela carreira de APPL, os técnicos, os analistas de recursos humanos e logística, cria uma grande injustiça. Ainda bem que vai ser vetado, que eu espero que o futuro projeto que seja encaminhado para a criação dessa carreira de APPL, ela traga, como aconteceu com os analistas técnicos de informação e tecnologia, uma reorganização da carreira. Que da forma que eles estavam querendo criar o APPL, aquele pobre coitado que está lá de PGPE, fazendo serviço de recursos humanos e de logística nos ministérios, era abandonado, enquanto o outro que passaria na carreira, no concurso, iria ganhar o dobro do salário, de uma forma de remuneração melhor, tá certo? E ainda ia ter aquele coitado do PGPE para ensiná-lo a trabalhar, ganhando metade do trabalho. Quer dizer, uma injustiça sem tamanho. Além dessas questões, nobre presidente, tem também a questão dos anistiados, os anistiados do Collor, que a lei da anistia, quando esses anistiados do governo Collor foram reintegrados ao governo de uma forma seletista, ela previa que, caso a criação de novas carreiras, que eles prioritariamente seriam aproveitados no ramo de trabalho que eles trabalham. E vários que trabalham nessas áreas de logística e outras não estavam sendo aproveitados. Tudo isso a gente aguarda que no novo PL, que vai ser encaminhado para ajustar esses vetos combinados, que possa serem corrigidos, essas injustiças. Vamos trabalhar para isso. Eu sou da linha do nosso... A Vossa Excelência? Pois não, senador Paulo Paim, por favor. Eu sei que Vossa Excelência tem influência no governo, e Vossa Excelência aqui lembrou a questão dos aposentados. Sabe o carinho, o amor que eu tenho pelos nossos idosos e aposentados? E tanto Vossa Excelência como o senador Valdir Raupp, no 36, não permitiram que os aposentados ficassem fora. Ele acatou, Vossa Excelência também. Eu só espero que não vetem para garantir que o nosso idoso tenha o mesmo reajuste. E é um reajuste que não repõe nem a inflação acumulada nos últimos 10 anos. E um acordo feito com o governo anterior ainda, por isso todo mundo votou, e foi respeitado pelo governo atual, espero, sem vetos. Com certeza, senador Paulo Paim, eu acho que nós temos que mantermos vigilantes para defender os aposentados, os servidores públicos, para defendermos a parte menos favorecida dessa elite brasileira, que é quem de fato trabalha e quem de fato faz esse país se movimentar. Eu colaboro com o senador Lindbergh, quando ele coloca que, embora sendo vice-líder do governo atual, eu fui vice-líder do outro governo, eu sou do time que não vou votar por retirada de trabalhadores, pode ter certeza. Sou vice-líder do governo, mas me disponho no direito de não votar nenhuma medida que venha prejudicar trabalhadores, servidores públicos aqui nessa casa. Tirar direitos adquiridos, os poucos que a gente já tem, jamais aceitaremos uma situação dessa. Eu tenho certeza disso. Nobre senador Paulo Paim, nós não vamos admitir a terceirização indiscriminada, não vamos permitir a precarização do serviço, temos que trabalhar muito para evitar essa questão. Estou na vice-liderança do governo exatamente para trabalhar, para convencer o governo que nós temos que trabalhar numa posição muito mais de centro do que de direita, muito mais de esquerda do que de outra questão. E ontem mesmo eu lembro que eu fui visitar o presidente Temer, porque havia uma corrente no governo que estava querendo que a gente deixasse voltar para a Câmara os projetos. Estava querendo que fosse acatada aquelas emendas. Depois... Exato. Aí o senhor imagina o pandemônio que seria
se o projeto de reajuste dos servidores, que foi duramente combinado no Ministério do Planejamento. E combinado com 2 governos. Com dois governos diferentes, já reajustando abaixo da inflação, com valores já devidamente previstos, se nós tivéssemos deixado de devolver isso para a Câmara dos Deputados, para ficar só para agosto essa votação. Então, graças a Deus, eu e outros fomos bem-sucedidos na conversa que tivemos com o presidente da República, e ele determinou a todos aqui dessa casa, da base aliada do governo, que encaminhasse a propositura normal que nós tínhamos acertado na liderança do governo, que era: vamos aprovar tudo, rejeitar as emendas de mérito, não fazer devolver para a Câmara, para podermos cumprir, pelo menos em partes, aos direitos dos servidores públicos. Né? Me permita... Pois não, senador. Até pela liderança, Vossa Excelência, vice-líder do governo, eu fiz um apelo antes aqui ao senador Lidberg, que é líder da minoria, ao senador Waldir Raupp, que é o líder do PMDB, e faço também a Vossa Excelência que o PL 32 dos defensores públicos são aqueles que mais defendem os mais pobres, que Vossa o advogado dos pobres. Exatamente. Fizemos uma sessão de homenagem a eles recentemente, Vossa Excelência esteve lá. Isso. Falou, eles ganham, se pensar agora nos que ganham mais nesse país, eles não ganham nem a metade. E eles estão propondo apenas que tenham o direito ao reajuste. E eles ficaram fora. E amanhã a CCJ vai discutir o PL 32, que trata da situação dos defensores públicos. Então, eu faço um apelo também a Vossa Excelência, sei da sua sensibilidade, para que nos ajude, para que os defensores públicos, exatamente, a sua palavra eu quero reproduzir, e eu até dizia antes e repito agora, se eu não fosse senador, eu queria ser defensor público. Isso, também. Para poder defender aqueles que mais precisam. Também, é mais do que Paulo justo Paim, que eles não sejam excluídos. Senador Paulo Paim, é nobre demais você poder defender aqueles que são os menos favorecidos da sociedade. Eu sempre os cumprimento e sempre os reverencio aqui no Senado por esse trabalho que os defensores fazem. E eu tive ontem com o presidente Temer, e um dos assuntos que eu conversei com ele era exatamente o PL 32, que não tinha justeza nenhuma comparar o PL 32 com os 2 PL de teto, porque o PL 32 não tinha nada a ver com o PL de teto, e que era fazer justiça ao defensor público da União. Até lembrava, senhor presidente, que era a carreira da magistratura, o senhor sabe, é uma carreira irmã, que é uma carreira que ganha bem abaixo do que a carreira da magistratura e do Ministério Público, tá certo? Que estamos tentando fazer um pouco de justiça a eles, fazendo a correção ainda abaixo da inflação. São os que menos ganham. Né? Então, a gente precisa garantir, para eles não levar prejuízo do mês de agosto, a aprovação antes do recesso do PL 32. E o presidente da República me prometeu que iria tentar ajudar nisso também. Então, amanhã, eu, Vossa Excelência, o senador Lidberg e outros da CCJ, acho que nós devemos ter de solicitar preferência na votação, solicitar urgência para trazer para o plenário, né, a votação ainda tarde da manhã, para a gente poder fazer essa justiça aos defensores públicos da União, e para isso pode contar comigo que estarei junto nessa luta, tá certo? E os defensores também. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que me traz aqui foi que na semana, há um tempinho desse atrás, na noite de segunda-feira, do dia 27 de junho, aproximadamente às 18h15, um pouquinho mais cedo do que esse momento que estamos aqui, a subestação de energia elétrica aqui, da Companhia Energética de Brasília, vizinha ao Senado, sofreu uma grande explosão, deixando todos nós no escuro, trazendo transtorno para um monte de pessoas, e isso eu tinha que fazer um pronunciamento a respeito dessa questão tão importante, é isso que me traz aqui. Não foi um raio, pois estamos na seca. Não havia uma única nuvem no céu, senhor presidente. E é o segundo acidente na área dessa subestação nos últimos 2 anos. No primeiro, uma linha que transmite energia para o metrô sofreu um curto e explodiu. Agora é a própria estação que explodiu. Vossa Excelência deve recordar que há tempos atrás, há pouco tempo, no Ministério dos Esportes, uma estação dessa também explodiu, e exatamente o servidor terceirizado
foi a falência, tá certo? Naquele acidente e um outro da SEB, demonstrando tanto que nós estamos certos quando nós defendemos a não terceirização no serviço público essencial, no serviço que realmente necessita de ter uma atenção especial, né? Então, eu quero lembrar que essa explosão da subestação da SEB aqui, nossa do Senado, teve outra até poucos dias para trás ali no Ministério do Esporte. Agora foi a própria estação, igual eu falei, que explodiu. Reservadamente, os funcionários antigos da SEB falam que a estrutura da companhia foi sucateada por seguidos desgovernos que o Distrito Federal tem passado nos últimos anos, senhor presidente. Inclusive, lamentavelmente, esse agora tem deixado também a desejar. Nesse segundo acidente, levou quase 1 hora para os bombeiros entrarem na subestação. Pasme, senhor presidente. Quase 1 hora para os bombeiros entrarem na subestação, né? Apesar de haver um quartel de bombeiro vizinho ao Palácio do Planalto, né? Bem próximo daqui de nós, né? E olha que a Corporação de Bombeiros de Brasília é uma extraordinária corporação, que eu admiro muito, gosto muito, mas olha a demora, né? A SEB tinha de cortar a eletricidade que vai à estação para os bombeiros não correr o risco de serem eletrocutados. E foi isso que ocorreu, né? Por alguns motivos, os portões da subestação só foram abertos aos bombeiros após as 19 horas. Então, isso foi um absurdo, que o bombeiro veio, não pôde entrar, porque não tinha o efetivo suficiente para abrir os portões. Dizem que há males que vêm para bem, senhor presidente. E esse aqui é um dos casos. Olha, veja só. Como o metrô, naquela data, estava em greve parcial, não ocorreu o maior de todos os caos, que seriam os trens lotados de passageiros, naquele horário de pico, parados dentro de túnel do plano piloto, porque os trens do metrô naquele dia estavam em greve, por justeza, batalhando por melhores salários, não estavam rodando. Imagine se 6 trens lotados com 1.400 passageiros cada um, ficassem parados por 20 minutos, 30 minutos ou 1 hora sequer dentro de um túnel lotado, com falta de oxigênio, aquela bagunça toda que seria. Um risco enorme de maiores acidentes, senhor presidente. Então, isso não pode acontecer. As pessoas ficaram espremidas, desejariam sair e não conseguiriam, pois as portas estariam, óbvio, fechadas. E aí entra o mais grave, senhor presidente. As evacuações dos trens em caso de falta de energia são previstas pelo Manual de Segurança do Metrô. Entretanto, são necessários pelo menos 4 agentes de segurança e agentes de estação para evacuar um trem com segurança. Isso se não houver um cadeirante ou qualquer pessoa que necessite ser carregado. Como estavam em greve, imagina se isso tivesse ocorrido. Aí é necessário termos mais 2 ou 4 agentes para cada cadeirante. Só que o metrô não chama seus concursados há mais de 3 anos. Lamentavelmente, o metrô é uma autarquia aqui no Distrito Federal, que tem concursados prontos para assumirem, e há mais de 3 anos, por incompetência e falta de boa vontade, não chama seus servidores para poder assumir, né, os seus direitos conquistados no concurso. Senhor presidente, falta mais de 1.400 funcionários para o metrô funcionar corretamente aqui no Distrito Federal. São 33 trens e, lamentavelmente, somente 24 têm circulado. 6 trens estão quebrados, desmontados, queimados ou, pasme, carbonizados. Isso não se pode acontecer na capital do país, com um metrô relativamente novo. Quando se pergunta por que desses trens não terem sido consertados, nos dão respostas absurdas, como não há peças ou a peça saiu de linha. Veja, um metrô relativamente novo, que a peça saiu de linha. Acha que somos idiotas? Claro que não. Acha que não sabemos que trens são construídos para durar de 50, 60 até 70 anos? Vide o metrô lá de São Petersburgo. Não sei se o senhor conhece São Petersburgo, eu conheço São Petersburgo. É a cidade lá na União Soviética, na Rússia, na antiga União Soviética. Um dos metrôs mais antigos, né, bem profundo.
Metrô que é para durar mais de 70, 100 anos, igual de Paris, por exemplo, que é um metrô também bastante antigo. Em Viena, para o senhor ter uma ideia, os bondes das linhas antigas têm 70 anos e circula perfeitamente, tem manutenção e atende a população perfeitamente. Então, não se justifica o metrô tão novo igual de Brasília estar passando por essa situação, né? Em Londres, há trens de 40 anos circulando, transportando milhares de pessoas por dia, milhares de passageiros por ano. E olha que metrô genial de Londres. Eu vou estar lá a semana que vem e, sinceramente, é um orgulho andar por Londres, naquela malha metroviária extraordinária que tem ali. E aqui, senhor presidente, na capital da República não se consegue botar para operar míseros 32 trens. Senhoras e senhores senadores, e isso não é o pior. Ainda há estações fechadas, senhor presidente. Estações do metrô seminovo como esse, que estão fechadas. Enquanto o senhor já viu falar de uma cidade chamada Águas Claras? Águas Claras fica próximo de Taguatinga, depois do Guará. Essa eu conheço. Exato. Aquela que você falou lá da União Soviética, eu não conheço, não. Lá do Leningrado. Guará, só conhece Águas Claras também, né? Então, lá na União Soviética é São Petersburgo, e aqui Águas Claras e o Guará. Essa cidade chamada Águas Claras é uma cidade muito verticalizada aqui em Brasília. É uma tragédia, senhor presidente, sair de Águas Claras de manhã ou voltar no final da tarde, porque é tanto engarrafamento, é tanto gasto de energia, é tanta perda de tempo, é tanto consumo de gasolina desnecessário, tanta poluição, que não se imagina que isso ocorra na capital do Brasil. E o pior está para se vir quando diga aqui, ainda há estações fechadas, e sabe aonde? Justamente nas Águas Claras, onde o povo precisa pegar a estação para fugir desse engarrafamento e vir trabalhar. Há 5 estações prontas, ou quase prontas, ou paralisadas, que rapidamente poderiam entrar em operação. Poderia tirar das ruas mais de 130 mil motoristas e passageiros de ônibus por dia, que usaria esses míseros 32 trens para se deslocar para o trabalho. E o governo de Brasília nada faz. Vergonhosamente, a estação Estrada Parque, que fica lá em Águas Claras, que está pronta e, pasme, apodrecendo em Águas Claras, fica vizinha a 2 grandes faculdades e vários condomínios residenciais. Fica ao lado de uma grande faculdade, que é a Faculdade Unieuro, e ao lado de outra grande faculdade, que é a Faculdade lá Processo, ao lado de um grande mercado, que é o Walmart, e lá fechada, meus nobres ouvintes. Isso é uma vergonha. Hollenberg, por favor, sem querer plagiar o outro lado do Senado, da Câmara, que fala para ele trabalhar, cumpra suas promessas, governador Hollenberg, que era pôr o metrô para rodar. Eu quero, o novo senador Paulo Paim, que ele cumpra a promessa. Ele fez promessa, senador Paulo Paim, que ia pegar, o senhor é morador de condomínio aqui no Distrito Federal, que ia regularizar os nossos condomínios, dar condição para a gente poder fazer mais investimento nas nossas casas. Ele fez promessa ao governador Hollenberg que ia fazer a regularização fundiária e permitir que cidade inteira, como São Sebastião, como Itapuã, como Paranoá, como Condomínio Porto Rico, como Sol Nascente, Pôr do Sol e outras, estrutural, pudesse receber suas escrituras públicas e pudesse investir, e até agora nada. E no metrô, de que eu estou falando aqui agora, ele deixa a subestação Estrada Parque apodrecer, enquanto os passageiros ficando quase 2, 3 horas por dia para sair ou voltar de Águas Claras. Então, isso é inadmissível. Fica vizinho a essas 2 grandes faculdades, igual eu disse. E sabe qual foi a desculpa para não abrir a estação, senhor presidente? Olha que vergonha. Qual foi a desculpa? Que ela fica obsoleta e tem que ser demolida. Que ela ficou obsoleta e tem que ser demolida. Só imagina isso, no metrô de 15 anos apenas, falar que a estação que está pronta, fechada, dando esse prejuízo para todos os moradores de Águas Claras constantemente, ficou obsoleta e tem que ser demolida, por isso que não vai abrir. Isso é para inglês ver, né? Isso é para inglês ver ou para os interesses comerciais
que estão prevalecendo no caso, que as más línguas falam que é o interesse comercial das empresas de ônibus, que não querem perder passageiro, tá certo? Por isso é que não querem contrariar as empresas de ônibus, é que não abriram ainda essa estação do metrô, né? Isso é uma loucura, não dá para a gente aceitar essa proposta de demolir essas subestações. Uma estação de metrô pronta, com população ao lado para ser atendida, e não é aberta por incompetência, isso é lamentável. E há mais ainda, senhor presidente, mais 4 estações que poderiam rapidamente ser abertas. Há 3 estações na Asa Sul, uma na 104 Sul, outra na 106 Sul e outra na 110 Sul. O senhor conhece o plano piloto, o senhor sabe a dificuldade que é para andar aqui nessa cidade. Essas estações prontas pouparia quantas donas de casa, quantos aposentados a ter melhor condição de locomoção. Então, Hollenberg, por favor, vamos prestar atenção, vamos demitir essa direção incompetente do metrô e arrumar técnicos capazes para poder dirigir o metrô de Brasília, que evite que a gente tenha greve todo dia e que as estações continuem fechadas. Todas em locais estratégicos, essas estações, com milhares de passageiros em potencial para usá-las. E por último, senhor presidente, ainda no metrô, há uma estação incompleta na região de Onoiama, na minha querida Taguatinga, onde eu morei por mais de 40 anos. Lá perto do Onoiama, fica uma estação que está incompleta. Essa estação fica exatamente onde se encontram as vias que ligam a cidade de Taguatinga e Samambaia, 2 grandes cidades de Brasília. E o seu Hollenberg nada faz. E sabe o que o governo do Distrito Federal anunciou, senhor presidente? Imagine, senhoras e senhores senadores, que não vai terminar essas estações. Esse é o anúncio que o governador fez. Sabe por quê? Porque querem fazer novamente aquele sistema de BR Turbo, que é um sistema meio complicado, com licitações complexas, que não atende a população e que dá muita margem para alguns questionamentos, tá certo? Que não vai terminar as estações, isso é uma vergonha. Eu não vou admitir. Vou convocar audiência pública aqui na Comissão de Infraestrutura, vamos convocar na Comissão de Direitos Humanos, vamos convocar audiência pública e pôr o governador na parede, porque os usuários de transporte público em Brasília têm direito a usar seu transporte. O governo, senhor presidente, está falando que vai pegar mais de R$1,5 bilhão de reais para construir outras estações de metrô que nem existe ainda e que vai demolir umas e fechar outras. Isso é um absurdo, isso nós não podemos aceitar. Isso é um absurdo. E depois diz que não tem recurso, senhor presidente, para ajustar os servidores públicos, para ajustar os servidores da segurança pública do DF, que tem direito ao ajuste deles. É um verdadeiro absurdo tudo isso. Se abandona o que já existe pronto, ou quase pronto, para gastar 1 bilhão, 2 bilhões de reais para começar algo que só deve ser feito depois de terminar as estações incompletas, isso é um absurdo, não podemos aceitar. Realmente não entendo o que ocorre no Distrito Federal, senhor presidente. O Rio de Janeiro chegou a pedir socorro ao governo federal para terminar a linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, isso em tempos atrás. E agora a Brasília está passando por essa vergonha. O governo do Distrito Federal, por sua vez, prefere abandonar o que tem para gastar o dinheiro que não tem. Era isso que eu queria dizer, excelência, chamando a atenção nessa final de noite, chamando a atenção dos nossos ouvintes, que nós não podemos compactuar com governos que não realizam, governos que têm fundo constitucional e não conseguem fazer as coisas saírem do papel. Nós não podemos compactuar com a dificuldade da segurança pública, da educação, do transporte e da saúde do DF, que é um tema que eu quero falar em outra oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente.